E a Igreja da Sé? Assim a viu e registrou o pintor Prisciliano Silva, iluminada pela lua cheia do alto de penhasco de mais de 60 metros de altura, em frente à Baía de Todos os Santos. Aqui na grande praça com o seu nome, Praça da Sé, existiu a Sé primacial do Brasil. Você já ouviu falar sobre a Igreja da Sé? Não sei, nunca vi falar. Por que sua história não é conhecida? Qual a razão da sua ausência? As respostas estão em Memória da Sé do poeta e professor Fernando da Rocha Pérez. Sua pesquisa gerou admiração e reconhecimento. A história não compactuou com os vencedores. E agora, ele é seu intérprete, apaixonado, indignado e irreverente. Bem, eu fiz este trabalho para concurso como professor da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de História, como uma revanche desta cidade do Salvador, Salvador, contra D. Augusto Álvaro da Silva, que autorizou a demolição da Sé em 1933, agosto de 33, cuja construção começou a ser feita por Sardinha, aquele bispo que foi comido pelos índios em Alagoas. Infelizmente, os índios não devoraram D. Augusto. A mocidade de hoje, por razões da existência da internet e dos shows no Farol da Barra, esqueceram Salvador. Bom dia. Bom dia. Você já ouviu falar da Igreja da Sé? Não. Não? Não. Nunca ouviu falar? Nunca. Bom dia, amigo. Você já ouviu falar da Igreja da Sé? Não, nunca ouvi falar, não. O que é lamentável. A seguir, um resumo em forma de ficha. Os comentários em paralelo levantam questões. Sua duração em tempo real foi de 21 anos. O processo de modernização chega à Bahia desvirtuado pela ideologia do progresso vigente, substituição do velho pelo novo, a qualquer preço. A Igreja da Sé estava condenada a desaparecer, de acordo com o programa do governo de J.J. Seabra, Reforma Urbana de Salvador. O seu fim, porém, foi precipitado pela Companhia Circular de Carris por proposta enviada ao município de Salvador, que visava exclusivamente seu interesse econômico. O município intermediou junto à arquidiocese concorrendo para sua execução, visando inteiramente seu interesse político, com os decretos 1109 e 1115, que definiram como melhoramentos o que deveria ser construído ou demolido. Julgando estar trazendo o progresso para a Bahia, o governo, com o projeto de Jerônimo de Alencar, iniciou demolindo a histórica Igreja da Ajuda. Derrubou a Igreja São Pedro o Velho, situada onde hoje o povo conhece por Relógio de São Pedro, mas não sabe da existência da primitiva igreja, de belas portadas de pedra lavrada. Você sabia por que aqui se chama Relógio de São Pedro? Não. A senhora sabia por que aqui se chama Relógio de São Pedro? Não estou lembrada. Não, não sei. Eu sei que isso faz parte da história do Brasil, mas não sei não. Em seguida, para abrir grande avenida de 7 metros de largura, já se dispunham a derrubar o Mosteiro de São Bento, com o Decreto 159 de 1912. Porém, Dom Madiolo Canhi levantou a opinião pública contra sua demolição e recuaram em tempo. E a Igreja da Sé, ninguém protestou. A arquidiocese considerou a proposta da circular viável e foi-lhe dado tratamento comercial na avaliação do seu preço.
nada foi dito sobre o seu valor histórico. O que não foi dito? Que foi a sé primicial do Brasil, que nasceu e cresceu como a cidade que Tomé de Souza veio fundar e governar com o nome de Salvador, que seria por 214 anos a capital da América Portuguesa. Cidade mestiça, ponto de apoio entre o comércio do Velho e do Novo Mundo, e também que foi uma das primeiras igrejas aqui construídas. E o litoral da Baía de Todos os Santos foi repovoado pelos mamelucos, descendentes de Caramuru, o náufrago português que muito amou as mulheres tupinambás. A primeira foi erguida como uma ermida de palha por Tomé de Souza e dedicada à santa de sua devoção, Nossa Senhora da Conceição. A segunda foi erguida como uma capela de adobe e palha, para onde transladaram a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, da nau Capitânia, que tinha o mesmo nome. A terceira foi construída em 1552 para ser a Catedral de Salvador e, mais tarde, sé primicial. Durante sua construção, funcionou na capela, que ficou conhecida como Sé de Palha. Reedificada em 1570, em pedra e cal, foi demolida e reerguida no mesmo lugar, com uma só nave, sobrevivendo até 1933. E a Igreja da Sé? Naquela época, ela funcionava, apesar de arruinada. Ainda assim, a velha igreja inspirava respeito, há muitos e há muito tempo, por suas linhas tranquilas, como as dos grandiosos palácios do início do Renascimento florentino, e suas portadas de pedras eram o melhor exemplo do puro barroco português em toda a América. No seu interior, as sacristias de belíssimos móveis de jacarandá eram locais de encontro entre os senhores de engenhos nas ocasiões de batizados e casamentos. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Incluímos, aos últimos registros fotográficos, peças remanescentes do seu acervo. Muito enraizada na vida cultural da cidade, abrigou na sua grande nave as consagrações e posses de todos os titulares da igreja e autoridades civis da colônia. Ali, realizou o Sínodo Baiense, das Constituições Primeiras, que disciplinou a vida eclesiástica da colônia. Foi ponto de resistência contra os invasores, ditos holandeses, da Companhia das Índias Ocidentais. Foi púlpito e tribuna para os maiores oradores da época, Padre Vieira, Eusébio de Matos e Padre Alexandre Gusmão. Seu chão foi sepultura de muitos dos seus filhos ilustres e de desbravadores dessas terras. Sua mais antiga lápide é de 1560. As imagens, hoje restauradas e localizadas nos museus de Salvador, contrastam com suas antigas fotos preto e branco. Sancte Petri et Paule, ora te pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancti Ioannes et Jacobe, ora te pro nobis. Sancte Matei, ora pro nobis. Omnes Sancte Apostoli, ora te pro nobis. Sancte Marche, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. Omnes Sancti Discipuli Domini, ora te pro nobis. Sancte Stefane, ora pro nobis.
Sancte Ignasi, ora pro nobis. Sancte Polycarpe, ora pro nobis. Sancte Justine, ora pro nobis. Sancte Laurensi, ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Omnes sancti martires, ora pro nobis. Sancti Leo et Gregori, ora pro nobis. Sancte Ambrosi, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancti Basili et Gregori, ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. A velha Igreja da Sé mutilada, sem as suas torres, relógios e sinos, e despojada do seu revestimento externo de pedra vermelha lavrada, nos idos de 1700, quando a terra cedeu sob seu grande peso, fendendo o paredão que sustentava o seu adro, desde então esperava. Esperava o cumprimento da previsão régia de 1766, que a anexou provisoriamente à ex-capela dos jesuítas com prazo determinado durante as obras de reedificação da Sé. Não foi o que aconteceu realmente. Não houve reedificação da Sé. Seu processo de decadência acelerou-se, e também seu distrito, pelo abandono de suas residências pelos antigos proprietários. No entanto, a Igreja de São Pedro dos Clérigos, de história parecida com a sua, situada na mesma encosta e abalada nos seus alicerces, teve fim diferente. Foi reedificada no vizinho terreiro de Jesus. Outras edificações foram recuperadas, sofreram várias modificações e hoje são testemunhas de nossa história. Cresceram, atuantes e participantes, enquanto a Sé agonizava. A Santa Casa de Misericórdia, de caráter filantrópico, atuava através do recolhimento dos expostos e de seu cemitério, desde 1549. A Companhia de Jesus deteve o monopólio do setor educativo de 1549 a 1756. Foi centro de diretrizes e ações que influenciaram todo o Brasil colonial. A antiga Quinta dos Jesuítas, mais tarde Quinta do Tanque, depois Quinta dos Lázaros, hoje é Arquivo Público da Bahia desde 1980. E a Igreja da Sé? Nosso mais valioso monumento histórico não foi recuperado. Sobreviveu graças à presença da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que ficou, desde 1766 e por mais de 100 anos, na sua velha igreja, com a responsabilidade e ônus de sua manutenção. A Sé refletiu a riqueza descoberta nas Minas Gerais, em suas talhas e alfaias.
No entanto, a maior parte do nosso ouro foi para Portugal. O que aqui ficou foi convertido em joias, criadas e presenteadas às negras libertas, dito Partido Alto, por seus apaixonados portugueses. Daí por diante, a velha Sé não participava mais dos grandes acontecimentos que abalaram a economia local. Abertura dos portos para o mercado estrangeiro e o deslocamento da capital da colônia para o Rio de Janeiro, e o início pela cidade-porto de seu novo comércio negreiro. A chegada do povo escravizado, Nagô e Yorubá, tornou Salvador a cidade da colônia portuguesa, mais densamente povoada pelos africanos e seus descendentes. E no isolamento dos seus limites geográficos, deu-se a fusão dos mitos e crenças, caboclos, cafusos e mulatos, no inconsciente coletivo popular. Você poderia me dizer qual dessas imagens que você mais vende aqui na Gospel? É Iemanjá e os Preto Velho. O Preto Velho pela Umbanda e a Iemanjá pelo Candomblé. E floresceu uma cultura muito particular, a raiz da religião afro-brasileira. Emergiram as entidades. O caboclo, herói popular das lutas pela independência da terra, e o preto velho e a sua sabedoria ancestral, o poder das folhas. Hoje estão incorporadas no plano místico como as entidades religiosas vindas de Portugal. A Igreja da Sé a todos recebia, colonizador e colonizados na sua grande nave, separados por rigorosa hierarquia e unidos em crenças a santos milagrosos de múltipla identidade. Odoiá, Oraiê, o... Graças à força do sincretismo dominante que permeava todas as camadas sociais. Mistérios da Bahia. Atravessou o conturbado período de abolições e proclamações com suas cicatrizes expostas e teve sua posição ou funções definida como igreja paroquial, e com este título a velha Sé foi derrubada em 1933. A ex-igreja jesuíta ficou definitivamente como catedral metropolitana. Por que nos deixamos levar a este ponto? Quando a demolição da Sé já se tornava uma realidade, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia tentou despertar a sociedade baiana anestesiada. A imprensa local aplaudia cegamente. Tarde demais. Ali, montaram uma trincheira para impedir a demolição da Igreja da Sé. Cabeça de Mário de Andrade, um poeta. Um poeta que nos deixou também esta legislação. Plena ditadura, em pleno Estado Novo, surge o importante e até hoje vigente Decreto-Lei 25 de 1937, que institui o hoje IFAM. Mas também é certo que, enquanto perdíamos para sempre nossa Sé primacial, no mesmo mês e ano, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi protegida, para sempre, transformada em monumento nacional. O que respondeu a arquidiocese às variadas condenações públicas? Respondeu negando a responsabilidade de Dom Augusto Álvares da Silva, transferindo-a totalmente a seu antecessor, Dom Tomé da Silva. Todos sabemos que a antiga Catedral da Sé foi derrubada em 1933. A gente deve destruir aquilo que foi feito sem a devida preocupação, que não devia ter sido feito. Não é o caso da antiga Catedral. Ela foi o resultado de uma mentalidade, de uma história. Entretanto, substituída pela atual Catedral Basílica, que era a antiga Capela dos Jesuítas, me parece, foi muito bem substituída enquanto sede da Igreja Primaz do Brasil. A Catedral é o lugar da cátedra, é o lugar do bispo,
é o lugar de onde o bispo exerce o seu munus de pastor e de mestre. E a Catedral Basílica de Salvador responde sobejamente a essa finalidade e a esta missão do pastor primaz do Brasil. Bem mais tarde, a antiga visão ou antevisão de uma nova Bahia ressurgiu e a cidade expandiu-se para os vales desertos. Seu núcleo histórico foi recuperado e dotado dos meios necessários para cumprir sua vocação turística. Vai, Carlinhos. Vai. Tá faltando capoeira. Tirar foto, senhora vestida de baiana, virar uma baianinha. É só botar o turbante e já tá vestido. Uma pessoa inteira. Vocês podem tirar o turbante. Mas já não havia a velha Sé, o coração do Brasil colonial. A agonia da Igreja foi prolongada por mais 9 anos, devido aos recuos e novas propostas apresentadas por Dom Augusto, aceitas pelo município e recusadas pela irredutível Companhia Circular. Foi criada a triangulação, circular, município e mitra, para efetuar a operação compra e venda com seus termos e cláusulas assim designados. Transfere todos os direitos, indenização, auxílio, permuta. Realmente o processo foi longo, porém sua execução final ocorreu em 11 dias, graças ao empenho do governo, sendo interventor federal Juraci Magalhães. Era os anos 30, época do Estado Novo. O historiador professor Cid Teixeira, que tudo sabe sobre sua cidade, ao pedido de um testemunho sobre a Sé, respondeu com um lamento. A igreja lá estava quando começou a demolição, 1933. É preciso não esquecer esta data, que é um opróbrio para a vida baiana. Toda a história da cidade que estava ali, muita coisa também sumiu, desapareceu em mão de particulares, doações, munificências. Tudo isso foi com que desapareceu. De vez em quando entra-se num solar baiano e se encontra lá um pedaço de altar. Aí isso foi da Sé. Se diz com uma simplicidade assim, como se fosse, sei lá, qualquer coisa absolutamente desprovida de interesse. Isso acontece na Bahia. Adeus aos altares dourados, lavabos fragmentados e perdidos. Suas lápides foram profanadas e seus ossos foram jogados sobre as ruínas do altar-mor. Suas imagens aguardaram no chão serem levadas por caminhões da prefeitura. O povo pediu e as levou para a catedral, em última e dramática procissão. Hoje, peças da antiga Sé fazem parte do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, fruto do empenho de Dom Clemente da Silva Nigre, seu diretor entre 1959 e 1972. De imediato, os bondes circularam em volta do espaço conquistado. A grande clareira aberta com a demolição da igreja
e casaria o vizinho. Enfim, desde 1999 foi restaurado e inaugurado um espaço que leva seu nome, Praça da Sé. Lá estão uma grande cruz, antiga cláusula para a concessão da sua demolição, 1919. Seu fundador, o bispo Dom Pero Sardinha, olha o vazio de sua ausência. No chão, pedras de cor são ecos de sua presença, seus limites, altares, sacristias. Hoje, vivenciamos o inútil sacrifício da Sé. Laroie! Antigas crônicas revelam seu envolvimento com os costumes populares. Contam até que, enquanto rezavam ladainhas no seu interior, esperando o dia nascer, lá fora dormiam sobre esteiras no seu pátio e no seu adro cozinhavam e vendiam pratos de comida, vatapá e muquecas, e faziam serenatas ao som de flautas, violões, cavaquinhos e harmônicas. A Igreja da Sé era para todos. Agora, a alma da Bahia, negra na sua raiz, chora dançando, lamentando sua perda. Ok, Arou. Epa, babá, axé. Assim termina a história, politicamente correta e colorida, da Igreja da Sé, a primacial do Brasil.